nós tínhamos visto que uma boa definição de biologia diz que ela é a parte da ciência que tem como objeto de estudo os seres vivos. Nessa definição de biologia está incluída a palavra ciência. Então, para entendê-la, a gente deve saber o que é ciência. Mas, para a gente ter uma compreensão melhor do que seja ciência, é necessário que a gente tenha um conhecimento um pouquinho mais abrangente a respeito dos conhecimentos humanos. Os conhecimentos humanos, eles são expostos didaticamente de muitas maneiras, mas uma das maneiras mais aproveitáveis, vamos dizer assim, né, mais úteis, diz que existe uma forma de conhecimento chamado conhecimento assistemático. Esse A vem do grego, significa sem sistema, né? Assistemático, sem sistema. E essa forma de conhecimento recebe vários nomes. O nome mais corriqueiro, que é um bom nome, chama esse conhecimento de senso comum. Senso comum, né? Noção de todos, ou noção que todos têm, ou conhecimento presente em todo mundo. Essa forma de conhecimento, chamado senso comum, é um conhecimento obtido das mais diversas maneiras, né? Por ouvir dizer, ouvir pessoas dizendo, ou a própria experiência da pessoa, ou a pessoa percebendo comentários de outros, ou vendo outros experimentarem, ou as formas mais irregradas, ou seja, não há um critério para que a gente considere verdadeiras as coisas através disso que a gente está chamando de senso comum. O senso comum, ele se originou provavelmente quando nós humanos, né, nossos ancestrais ainda não humanos, passaram a ter uma crescente capacidade de reter informações e manipular essas informações, processar essas informações. Portanto, não há registro do início do uso desse conhecimento chamado senso comum. Ele inclui seguramente a maior parte, a quase totalidade dos conhecimentos que nós temos, né? Eles vêm através desse processo não regrado que é chamado de senso comum. A gente absorve esse conhecimento das pessoas que nos rodeiam, obtém esses conhecimentos das mais variadas formas e esse senso comum, obviamente, apresenta graus variados de confiabilidade, já que nós incorporamos esses conhecimentos como verdadeiros de maneiras muito diferentes entre si. É óbvio que a gente confie mais em algumas das informações do que em outras, mesmo porque a gente teve uma vivência maior com algumas dessas, entre aspas, verdades que nós temos, e, portanto, nós temos um grau de confiança maior em umas dessas verdades do que em outras. Mas, seguramente, esse conjunto de, entre aspas, verdades que nós temos forma a imensa maioria dos conhecimentos que nos formam. Esse senso comum é uma das formas de conhecimento.
uma forma de conhecimento recente, bastante recente, é uma forma sistematizada, a primeira forma sistematizada de obtenção de conhecimentos que nós humanos criamos, né? Essa forma sistematizada, a primeira forma sistematizada de obtenção de conhecimentos, ela apareceu 5 séculos antes de Cristo, né? Para o mundo ocidental. A pessoa que apresentou pela primeira vez essa ideia, né, foi o Tales de Mileto, e ele foi como que um autor da ideia. Hoje se sabe que essa ideia que ele difundiu no mundo ocidental estava presente no mundo oriental, na China, embora não fosse difundida, né, na China, mas havia autores que escreveram sobre essa ideia anteriormente ao Tales, e o Tales foi para o mundo ocidental o difusor dela. Essa ideia, a primeira forma sistematizada de obter conhecimentos é a filosofia. A filosofia, ela é muito mal compreendida, né? Se a gente for ver o que as pessoas entendem de filosofia, quase todo mundo, né, a imensa maioria das pessoas que não tem estudo, ela vai ter uma ideia ruim, né, geralmente uma ideia negativa da filosofia, e não vai estar sabendo realmente qual foi a ideia que o Tales trouxe para o mundo ocidental. Essa primeira forma de obtenção de ideias sistematizadamente, né, a filosofia, ela pode ser compreendida por uma definição que eu considero boa. Existem muitas definições, né, de filosofia, mas uma definição boa de filosofia diz assim: filosofia é a tentativa de explicar o mundo racionalmente, ou também, parecida com essa, a busca das explicações racionais para os fenômenos. Então, em que consiste a filosofia? Consiste em eu observar um fenômeno, qualquer fenômeno, e usando o meu raciocínio, né, tentar explicar esse fenômeno. E se eu racionalmente explico esse fenômeno, isso que eu acabei de fazer é filosofia. Por quê? Porque eu, observando um fenômeno, tentei explicá-lo racionalmente. E essa é, essencialmente, a definição de filosofia. Busca das explicações racionais para os fenômenos. Na verdade, isso tem muitas implicações. Embora seja uma ideia simples e pareça uma ideia óbvia, na verdade, a adoção das ideias filosóficas causa um grande impacto. Por quê? Porque eu passo a considerar como verdades apenas aquelas afirmativas sobre as quais eu pude raciocinar e chegar a uma conclusão. Veja que essa forma de pensar, proposta pelo Tales de Mileto, indiretamente desprezava todos aqueles conhecimentos sobre os quais eu não tivesse tido a possibilidade de exercer o meu raciocínio. Por exemplo, os mitos. A internet tem difundido uma ideia muito errada do que seja um mito, né? Mito não é verdade, não é mentira, não é engano, né? O que é um mito? Mito é uma explicação pronta que eu recebo para um determinado fenômeno.
Então, é uma explicação, um pacote, vamos chamar assim, né? É uma explicação que alguém me apresenta e eu aceito essa ideia ou recuso. Isso é um mito, né? Mito é uma explicação para uma coisa qualquer, para um fenômeno qualquer, só que essa explicação não utilizou o meu raciocínio. Ela me é apresentada já pronta. Existem inúmeros mitos, né? Mito da origem do homem, dos Kamaiurá, que dizem que o homem apareceu de uma concha. Mito hebreu antigo da origem do homem, que diz que o homem apareceu do barro. Mitos indígenas brasileiros que explicam como que apareceu o Guaraná, como que apareceu a mandioca. São mitos, são histórias prontas que explicam fenômenos, né? Os mitos são nitidamente ideias que não pertencem à filosofia. Elas são ideias que estão incluídas no senso comum, né? São parte daquelas ideias obtidas de maneira irregrada, sistematicamente. A filosofia, se você, né, aceitar a proposta radical do Tales de só considerar como verdade aquilo sobre o qual eu tiver a possibilidade de pensar e concluir eu mesmo que aquilo é verdadeiro, a gente fica com uma quantidade muitíssimo limitada de informações, porque a maior parte das informações que nós temos é informação obtida de maneira irregrada. Então, a filosofia é a primeira maneira regrada, a primeira maneira sistematizada de obter conhecimentos. Por que a filosofia é uma maneira regrada? Porque ela exige o raciocínio meu para que eu considere aquela afirmativa como verdadeira. Se outra pessoa raciocinou, ou se eu não tenho maneiras de raciocinar sobre as afirmativas, eu recebo as afirmativas e posso considerá-las ou não como verdadeiras, né? Os mitos são exemplos típicos dessa forma de conhecimento. Mas só será filosofia aquele conhecimento sobre o qual eu tenha tido a possibilidade de raciocinar e, em cima do meu raciocínio, chegar à conclusão que aquela afirmativa é verdadeira.